O MBL está morrendo de medo do Ciro Gomes. Pelo menos o Renan Santos está. O Renan Santos, que é um dos líderes do núcleo duro do MBL, gravou um vídeo recentemente que você pode conferir aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, falando sobre o Ciro Gomes. E tá claro que eles estão com muito medo do Ciro Gomes. E eles estão corretos. Existem 5 motivos para que o MBL tema o Ciro Gomes. O primeiro deles, é óbvio, é que o Brasil não é um país de direita. O Brasil é um país de centro com inclinações para a esquerda. É um país social-democrata. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa recentemente, o link também está aqui na descrição do vídeo, e ficou claro pelas posições, pelas respostas, que o Brasil ele é um país predominantemente social-democrata. A maioria da população é contra a ditadura, acredita na democracia, é contra a tortura e diversos outros aspectos que podem caracterizar a população como sendo social-democrata. Claro, tem alguns fascistas ali que você pode colocar, um 20% bem radical, que é a favor da tortura, que é a favor da ditadura, mas na maioria a população brasileira é social-democrata. E o resultado dessa eleição mostra mais ou menos isso, que a esquerda no Brasil ainda é muito forte. Para você ter uma ideia, o Fernando Haddad teve 45% dos votos. O candidato do Lula, o Lula preso, sem aparecer publicamente, sem fazer campanha, de dentro da cadeia, conseguiu fazer um candidato ter 45% dos votos. Ou seja, se fosse o Lula teria vencido. E lembrando que o Ciro Gomes não deu apoio para Haddad no segundo turno. Ele falou que cada um vota em quem quiser, ele é a favor da democracia. Isso mostra a força da esquerda. O Bolsonaro ele conseguiu ganhar a eleição muito pelo desgaste e o cansaço que a população teve com o PT. Tem com o Partido dos Trabalhadores. Houve uma chance dada ao Lula em 2002, veio o mensalão, a população perdoou o Lula, deu uma segunda chance, veio o governo Dilma, o petrolão, aí a população mais uma vez acreditou no discurso do Lula, só que infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu, com um enorme número de desempregos, e aí teve o impeachment. Se foi correto ou não, essa é a sua opinião, mas veio o impeachment e agora o Lula novamente quis colocar uma nova Dilma no governo, e aí a população se revoltou, falou, não, você eu até aturo, mas uma nova Dilma não. E aí acabou optando pelo novo candidato, o Bolsonaro, representando todo aquele movimento anti-PT. Mas não é uma questão do Brasil ser um país de direita ou neoliberal. O Brasil é um país de social-democracia. Tanto que o Lula poderia muito bem ter vencido a eleição. E o resultado fica muito bem claro. E esse é um ponto que deixa o MBL preocupado, porque em uma eleição, uma futura eleição, é possível que o Brasil volte a ter aquelas aspirações reacorde para esse seu lado esquerdo. O segundo ponto, o Ciro Gomes ele conseguiu se desvincular do Lula, e principalmente do PT. Durante todas as declarações pós-primeiro turno, o Ciro demonstrou, olha, vote em quem você quiser, eu não estou apoiando o PT, o irmão dele acaba batendo no PT, vira e mexe, ele tem uma declaração contrária ao PT, e ele conseguiu fazer com que ele se desassociasse ao PT. Foi o que custou a eleição aqui em São Paulo do governador Márcio França. O Márcio França não conseguiu se desassociar ao PT, e isso causou um enorme problema, porque ele perdeu a eleição justamente porque ele recebeu a pecha de petista esquerdista. E o Ciro Gomes, ele conseguiu, mas ele está se distanciando ainda mais do PT, o que o torna essa associação muito mais complicada, muito mais difícil. Terceiro ponto, existe uma enorme disputa na esquerda para ver quem que vai controlar a oposição. Você tem de um lado o Ciro Gomes e do outro lado o Lula. Para o Lula, governar de dentro da cadeia seria impossível, porque é muito difícil, é praticamente impossível, né? Você governar um país de dentro da cadeia. Mas fazer oposição é muito possível. É só ele falar pro Haddad fazer isso aqui, falar para a militância fazer esse ponto ali, esporadicamente ele consegue atiçar o sindicato e acabar minando gradativamente o governo do Bolsonaro. Mas existe essa disputa. E quem liderar a esquerda, quem liderar a oposição, vai ser o candidato da esquerda em 2022. É um candidato que tem muita força. E o Ciro Gomes tem uma vantagem em relação ao Lula, é que o Ciro Gomes ele ainda é um candidato considerado honesto. Você vê no vídeo do Renan Santos que ele tenta bater, porque o MBL é bem ácido, ele tem umas cutucadas que eu gosto, e eles tentam bater no Ciro Gomes, mas eles não conseguem bater no Ciro Gomes, não tem o que falar
sobre o Ciro Gomes. E nessa guerra cultural de desconstrução simbólica, de desconstruir narrativas e imputar narrativas negativas no adversário, eles não conseguiram fazer isso com o Ciro Gomes. Eles vão ter dificuldade em fazer isso com o Ciro. E ele se torna um candidato muito forte por conta disso. Ele é um candidato da esquerda, ele tem um discurso bélico e ele até o momento é honesto. É difícil você conseguir associar o Ciro com pautas negativas. E o Renan Santos tentou, mas não conseguiu no vídeo dele. Isso torna o Ciro um candidato muito forte. Quarto ponto, existe uma chance, eu espero que não, eu já falei isso em outros vídeos, que eu torço muito para que o governo Bolsonaro dê certo, mas existe uma chance, e essa não é uma chance pequena, do governo Bolsonaro dar errado. E um dos motivos é a falta de coesão do governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, ele dá declarações, ele fala que vai fazer uma coisa, depois ele recua, fala que não vai fazer. O partido dele falta uma coesão interna muito grande. A Joyce brigou com o Major Olímpio para disputas de poder. A própria Joyce indicou um ministro da Educação. O Bolsonaro acabou fechando com a bancada evangélica, indicando um outro. Já gerou polêmica. A Janaína Pascoal, você percebe pelas entrevistas dela uma dor muito grande entre o que ela acredita e os discursos do Bolsonaro, entre esse alinhamento Janaína Pascoal e partido e Jair Bolsonaro. E ela é um elemento muito forte do partido, porque ela foi central no impeachment. O próprio general Mourão, na entrevista na Veja, se posicionando como uma forma alternativa de governo, indicando que se der errado esse governo Bolsonaro, pode mandar ele embora e me colocar no lugar, porque ele se posiciona como um candidato moderado, contra diversas pautas do Bolsonaro, contra a privatização da Petrobras, contra teses marxistas, dizendo que existe o aquecimento global, colocando uma pauta moderada no Mercosul, na Venezuela, com os Estados Unidos e com a China, mostrando uma vertente, um caminho, uma via moderada caso aconteça o pior, caso aconteça o impeachment. Então, o general Mourão se mostra, olha, se esse governo Bolsonaro não decolar, me coloque no lugar dele, que eu tenho um discurso mais alinhado com os anseios da população. Então, essa falta de coesão no governo Bolsonaro pode muito bem minar esse governo. Eu espero que não, mas eu torço de fato para que dê certo, mas é possível. E por fim, o quinto ponto, a pauta econômica é uma pauta neoliberal. O Paulo Guedes, ele quer colocar uma pauta neoliberal no Brasil. Uma pauta que deu certo no Chile há 50 anos. Hoje em dia, as pautas neoliberais que nós temos, Argentina e França, deram errado. Então existe uma chance considerável que essa pauta neoliberal econômica dê errado. Porque o Brasil, como eu falei, é um país social-democrata. Nós não temos a mentalidade neoliberal. E é uma pauta econômica que foge da identidade da nossa população. Então a chance disso dar errado também é considerável. E à medida que essa pauta neoliberal comece a demonstrar desgaste, comece a mostrar que o efeito não está surgindo da forma apropriada, naturalmente vão voltar a discutir a pauta social democrata que o Ciro Gomes levantou lá na eleição. E isso vai lançar o Ciro naturalmente como um candidato forte, com uma oposição, e mostrar que possivelmente o discurso dele estava certo. E isso gera no Ciro Gomes uma pujança muito forte que faz com que o MBL e o Renan Santos tenham medo dele, porque ele é um candidato muito viável para 2022, para conseguir reunir todos esses anseios da população, concentrar em um único candidato e conduzir a eleição de 2022. Em 2022, o Lula vai ter 80 anos. Então a direita, ela quer brigar contra o Lula. Porque o discurso do Lula é um discurso da esquerda antiga, daquela esquerda pedante, daquela esquerda chata, que já está todo mundo cansado. É muito fácil bater no Lula, é muito fácil bater naquela esquerda antiga, nessa velha esquerda. Mas essa nova esquerda do Ciro Gomes é difícil. O MBL tentou no vídeo, mas não conseguiu. Então o Ciro Gomes ele tem muito mais chance de bater, de brigar com a direita do que o Lula. E é por isso que a direita, o MBL, quer o Lula. Porque o Lula já vai ter 80 anos, o Lula já vai estar cansado. Porque a idade vai pesar e ele vai estar na cadeia. Então ele vai estar desgastado pelo cárcere. Então vai ser muito mais fácil disputar a eleição de 2022 com o Lula do que com o Ciro Gomes. Se você se interessa mais por esse assunto, tem aqui no link na descrição do vídeo, tem um link com um texto que eu escrevi no meu blog, o Pobreza das Nações, falando justamente desse ponto dessa pesquisa da Datafolha e falando desses desdobramentos do Lula e do Ciro Gomes. Se você quiser conversar mais um pouco comigo, é só entrar no meu Facebook, o link também está aqui na descrição do vídeo.
Gente, vamos sair do raso, vamos aprofundar o nosso discurso.